Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa de Break News. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, aos nossos patrocinadores. E, pessoal, não esqueçam, sigam e comentem nas redes sociais. Notícias todos os dias no site da Rede Voz. E agora, para começarmos nosso programa, temos uma convidada ilustre, Morgana de Lúcifer, uma satanista, que aceitou vir conversar com a gente e explicar mais um pouco sobre a história dela e a religião satanista, uma nova visão, diferente do que muitos acreditam que seja a religião. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e pode, sempre a nossa equipe atrapalhando, mas pode se apresentar para o pessoal e começar a contar a sua história e contar sobre a sua religião. Certo. Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todo mundo que está assistindo, principalmente ao Gabriel, pelo convite, à equipe da produção, todos muito atenciosos. E é um prazer estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho da minha vivência e mostrar que o satanismo não é aquele bicho de 7 cabeças que fizeram vocês pensar que era. Então, bom, eu sou Morgana de Lúcifer. Esse é o meu nome dentro da espiritualidade, dentro da bruxaria, dentro do satanismo. E muitos de vocês devem estar se perguntando o porquê de Lúcifer, né? Então, só para dar um contexto, para a gente poder iniciar aqui, falar para vocês o que é o satanismo, o que é o luciferianismo em si, né? Bom, por ser de Lúcifer, a gente tem que voltar a entender quem é Lúcifer, o que é o satanismo e o que são esses ideais que essa religião e filosofia de vida prega para nós. Então, lá na história, a gente tem Lúcifer como portador da luz, vem aí do culto aos elementos também, a natureza, o planeta Vênus, que era o primeiro planeta a aparecer na manhã, no céu, e também ele aparecia à noite. Então, Lúcifer é conhecido como estrela da manhã, né? O portador da luz. E também, em alguns casos, o portador da noite, que ele também tem o seu lado obscuro, bem como o seu lado luz. Foi ele quem me iniciou nesse caminho. Então, eu lembro nitidamente do sonho que eu tive com ele me chamando. Foi uma coisa assim muito interessante, muito única, porque foi o ponto inicial para eu começar a me desenvolver na espiritualidade. E sim, se não fosse ele, provavelmente hoje eu nem estaria seguindo esse caminho e também não estaria seguindo a evolução espiritual da forma que eu busco hoje em dia. Então, como vocês podem ver, eu estou com os símbolos também, o pentagrama, o sigilo de Lúcifer e a simbologia do bode também, Baphomet. E é muito interessante, a gente vai falar ao longo também um pouquinho sobre as simbologias, né? E acredito que a princípio é isso. O satanismo é a liberdade de expressão, a liberdade de ser quem você é. Você é aceito de toda forma, independente. Ah, é gordo, é magro, é de tal cor, de tal etnia, é X, é Y, independente. Você é aceito como você é. E isso foi uma das coisas que me fizeram entrar e saber que eu poderia deixar o meu coração em um lugar seguro, porque, como eu falei, você é aceito como você é. Então, E princípio pô, vou é. entender como que você conheceu a religião e começou, porque eu imagino que não deve ser tão fácil, tipo, que nem o pessoal Sim. cristão vai em qualquer igreja e já consegue entender a religião. Mas como que você conheceu o satanismo e começou a praticar? Então, ó, o satanismo, para mim, ele sempre foi uma coisa que teve muito presente no meu dia a dia, por mais que eu não me desse conta disso. Eu lembro que desde que eu era criança eu sempre tive a mediunidade bastante aberta. Então eu tinha a mediunidade tipo esponja, que geralmente é o que a gente quando inicia nesse caminho a gente tem. Mediunidade esponja é quando você suga as coisas que estão ao teu redor. Então, suga a energia de situações, a energia de pessoas. Você sai carregado de lugares porque às vezes a energia pesa e por ser um filtro espiritual, nós atraímos todo tipo de energia. Então, isso acontecia comigo quando era criança. Às vezes eu saía, quando eu era adolescente, saía para algum lugar muito cheio, entrava em contato com alguma pessoa e saía super pesada, super carregada. Então, mas o que é isso, né? Às vezes chegava e chorava em casa. Era bem difícil no começo. Eu lembro que quando criança também eu via as coisas, então eu já cheguei a ver vultos, já cheguei a ver coisas nítidas. Eu lembro uma
vez que eu estava na casa da minha avó e vi uma menininha correr para trás do sofá. Uma menininha loira de vestido branco. E eu não entendia. A minha família é totalmente cristã, inteira cristã. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, que seja do outro caminho, né? Principalmente da mão esquerda. Então foi uma jornada assim bem solitária, de eu não entender o que era tudo isso. E eu lembro que em determinado momento eu comecei a sentir que eu devia buscar espiritualidade. E sim, eu busquei na igreja, eu tentei me encaixar, eu fiz escola dominical. Por muitos anos eu frequentei a presbiteriana também, e a católica, em alguns casos, com o meu avô, mas não me identificava. E sempre que falavam de Lúcifer na igreja, que era aquele ser ruim, aquele ser, nossa, é o diabo, eu lembro que eu ficava com vontade de chorar. Eu literalmente ficava com vontade de chorar, porque eu sentia que não era aquilo, sabe? Então foi muito interessante, assim. E quando eu tive esse sonho com Lúcifer, que foi realmente um divisor de águas na minha vida, foi quando ele me chamou para conhecer mais a fundo a espiritualidade. E eu comecei a pesquisar. Uma coisa que eu acho que facilitou muito, né, para nossa geração hoje em dia, foi o celular, com certeza, porque me ajudou bastante a ter acesso a materiais que fossem me iniciar nesse caminho, né? Porque no satanismo não tem como você ir direto para a prática. É muito complexo e é um trabalho assim bem desafiador. Então, primeiro precisa do estudo, né? Então, eu fui atrás desses estudos, entrei para alguns covens de bruxaria, que eu não me identifiquei. Passei, acho que por uns 3, 4 covens, mais ou menos. E todos eles me ajudaram em alguma coisa, porque um pouquinho aqui, um pouquinho ali foi me ensinando, né? E aí eu falei, bom, então eu vou seguir nessa jornada aí, estudando por conta. E fui chegando nas vertentes, fui identificando ali, eu gosto dessa, não, mas essa eu já não me identifiquei tanto. Opa, eu cheguei no luciferianismo. Aí eu falei, interessante. O que é isso aqui, né? Eu vou mais a fundo. E aí no luciferianismo encontrei o satanismo. Aí que foi quando eu comecei a desenvolver. Entendo. E você falou dessas vertentes, mas qual que são todas as Sim. vertentes satanistas? Sabe explicar pra gente? Pelo menos um resumo aí. Então, a princípio, a gente tem 3 tipos de satanismo, que é o satanismo tradicional, o satanismo moderno e o satanismo paracientífico. Então, assim, o satanismo tradicional é o culto aos antigos deuses pagãos. Muitos dos daimons, dos demônios que a gente fala e cultua hoje em dia, são deuses da antiguidade. Então, são deuses sumérios, deuses egípcios, todos esses deuses que aos poucos eles foram sofrendo transformações de acordo com a transformação do mundo, né? Mas o satanismo tradicional é o culto a essas egrégoras, a essas energias, que a gente chama de egrégora satânica, egrégora luciferiana, e tem as cortes. Então, geralmente, o tradicional é o culto à energia de Satã, o culto à energia de Lúcifer, o culto aos ideais, as ideias que eles pregam para nós, e também o trabalho com os daimons. Cada daimon tem aí a sua responsabilidade sobre uma área do ser humano, digamos assim, né? Então, esse é o satanismo tradicional, que a gente conhece como o culto a Satã, né? Que todo mundo tem medo. Eu culto o diabo, não sei o quê. Então, esse é o culto do satanismo tradicional, aos seres, né? A gente vê eles como as divindades. O satanismo moderno vem do satanismo tradicional, só que ele foi difundido por LaVey, Anton Szandor LaVey, em 1960 e poucos. E foi bem na época que o rock também estava se espalhando, teve vários movimentos nos Estados Unidos e LaVey aproveitou essa onda de rebeldia para entrar com o satanismo. Tanto que ele escreveu a Bíblia Satânica, ele fundou a Igreja de Satã e através disso o satanismo ele ficou mais conhecido. Então foi o responsável realmente por difundir essas ideias. Só que no satanismo moderno não se vê Satã e Lúcifer como divindades, e sim o próprio homem como uma divindade. Então, isso que difere mais, assim, porque o moderno ele é mais voltado para o eu, mais para você se sentir realizado com você mesmo, tudo mais para o homem mesmo. E o paracientífico, ele mistura a religião com a ciência. Então, é um satanismo também bem interessante. Tem menos adeptos nesse caminho, mas é bastante interessante por causa de acreditar em outros planos, dimensões e ao mesmo tempo em ciência física quântica. E aí eu já estou entrando num que eu não posso falar muito porque não é o que eu pratico, né? Mas a princípio são esses 3
modelos de satanismo. Ah, entendo. Modelos bem interessantes de entender. Sim. Você falou uma coisa interessante, a Bíblia satânica. O que que é a Bíblia satânica que você já leu? Como que é? Se puder contar pra gente. Então, a Bíblia satânica é basicamente um manual de como ser um satanista. E, assim, geralmente quem entra nesse caminho é o primeiro livro que é recomendado a gente a ler, porque ele dá uma visão bem ampla. Aqui a gente já entra no assunto meio polêmico. Por quê? Muitos satanistas falam que o satanismo de Lavey não é um satanismo válido por conta dele ir contra os princípios ideais de Satã. Eu, particularmente, vou falar né? Minha vivência, eu acredito que isso não ocorre. Por quê? Apesar do satanismo moderno ele focar mais no homem, Satã, ao mesmo tempo, dentro do satanismo tradicional, ele também fala que é necessário, é importante a gente focar em nós mesmos, na nossa evolução. Então, geralmente, o satanista é visto como egoísta, né? Só que a Bíblia satânica ela vai focar em mandamentos, vai focar em fundamentos, em quem é Lúcifer, em quem é Satã. Então, tem os mandamentos e as coisas que a gente precisa seguir, né? E vai falando muito na Bíblia satânica sobre você esquecer o mundo em volta, esquecer que o mundo ao redor não importa e o que importa é o que você pensa sobre você mesmo. Você assumir as suas vontades e o que você acha que é certo para a própria vida. Ah, entendo. Que interessante. E, assim, igual na Bíblia cristã, que conta toda a história do mundo, como começou assim, Deus e o diabo, essa treta que Sim. existe. Na Bíblia satânica, eles têm esse contexto também, tipo, uma visão diferente da história, ou ainda é a mesma coisa da cristã ali, aquela história, tipo, Deus e o diabo caiu e tudo mais? Sim. Então, a gente, na verdade, tem uma visão um pouco diferente da criação. Muitos satanistas vão falar para você, olha, eu acredito na teoria do Big Bang. Porque o satanismo também tem esse lado mais racional. Tanto que uma coisa que é muito interessante é que o satanismo aceita ateus também. Então, o satanismo não é só uma religião de culto a Satã. Ele acredita também que os ateus têm o espaço dentro do satanismo como filosofia. Mas tem uma teoria que é muito conhecida dentro do satanismo, que é a da criação. Então, dentro do satanismo, muitos satanistas acreditam que não é que Satã seja o criador do mundo, mas sim que existe uma consciência maior que é responsável pelo caos, é responsável pela ordem e por tudo que existe. Por isso que, de certa forma, apesar de caótico o universo, ele tem a sua ordem, né? Ele funciona, querendo ou não, em sua órbita perfeita. E Satã, Lúcifer, ao mesmo tempo... Calma, desculpa que eu vi um negócio ali. Satã e Lúcifer, ao mesmo tempo, eles vieram para libertar e iluminar a humanidade. Nisso, que todos os deuses conviviam em conjunto, conviviam em harmonia, tinha o Demiurgo, que a gente chama Demiurgo, é esse criador e esse deus que muitos dentro do satanismo consideram o falso deus, o deus cristão. E Demiurgo quis criar uma humanidade para servi-lo. Então, por isso que muitas vezes dentro do cristianismo a gente vê que tem essa certa parte de sacrifício, né, de você deixar de si mesmo para fazer pelo Deus. E já Lúcifer e Satã dizem que não é necessário isso acontecer. Então, houve uma divergência. Então, quando o Deus cristão Demiurgo criou esse universo, essa humanidade, para que pudesse adorá-lo, Satã e Lúcifer vieram até essa humanidade para dizer, ó, não precisa ser assim, vamos libertá-lo, né? Então, tem essa parte também. Só para o povo entender qual que é a diferença de Satã e Lúcifer, porque muitas vezes se fala de Satanás, Lúcifer, mas Sim. muita gente acha que é a mesma pessoa. Eu no começo achava que era o mesmo, então se puder explicar essa diferença deles? Então, Satã e Lúcifer é como se fosse o Yin e o Yang. Realmente, eles são dois seres diferentes, mas que compõem a mesma energia. Assim como Lúcifer tem o seu lado luz, que é, né, Lux Ferri, o portador da luz, tem Lucifuge, que é o que foge da luz. Então, ele também tem o seu lado Satã, que é a sombra. Porque a gente fala que Satã é o quê? É o nosso self. O nosso self, nosso eu interior, na versão mais animalesca dele, na versão mais bruta em essência. Realmente é a nossa essência. Porque tudo veio do nada, né? E tudo veio do caos, da escuridão. E nós também. Então, a gente evolui e a gente alcança a nossa luz através dessa sombra. Então, por a necessidade de existir a sombra para existir a luz, e
existir a luz através da sombra, eles compõem a mesma energia. Então, atuam de formas diferentes, Satã sendo a nossa sombra, então geralmente é o que vai trabalhar os nossos medos, vai trabalhar os nossos defeitos, vai trabalhar nossos traumas, vai trabalhar tudo aquilo que é errado. Porque no inconsciente, querendo ou não, o ser humano tem muita coisa dentro de si que a gente sabe que moralmente, socialmente, eticamente é errado, né? Então, se a gente se deixar levar por esse lado assim animalesco, acaba que, né, nós vamos estar entrando aí numa atitude autodepreciativa, né, digamos assim, porque realmente haverão consequências. E Lúcifer vem trazendo essa evolução, a aprender a trabalhar a sombra. Entendo. Que legal, cara. Tem uma visão diferente. Uhum. E você também lida com essa parte da feitiçaria, da invocação. Se você puder contar pra gente como que é essa parte, assim, de feitiçaria e invocação. E o principal, que acho que tanto eu como muita gente quer saber, como é uma aparência, tipo, real de um demônio, assim. Sabe que muita gente tem aquela filosofia que os filmes, séries passam, aquela criatura animalesca que te assusta, tipo, só de se chegar perto. Mas é essa imagem mesmo ou, tipo, é uma imagem totalmente diferente? Então, aí você entrou num ponto que eu gosto. Vamos falar sobre os rituais, então. Bom, os rituais, eles são muito interessantes, porque assim, quando você faz um ritual satânico, você não sabe o que esperar. Porque cada espírito, cada daimon, ele tem a sua personalidade. Então, alguns são mais ríspidos, outros são mais amigáveis, outros eles são diretos, outros não falam nada quando chegam. Então, primeira coisa para um ritual satânico é você se desenvolver como magista, como médium, para você conseguir ver, conseguir ouvir, né? E conseguir aí ter uma realmente conexão de verdade com o espírito que está sendo evocado. Porque senão você vai evocar o espírito vai chegar, você não vai nem saber quando ele chegou, quando ele saiu. Mas assim, até hoje eu nunca vi um daimon feio, um daimon mesmo. Daimon que eu digo assim, aqueles que a gente evoca com o determinado nome, né? Por exemplo, Paimon, Marbas, Héligos, todos esses nomes assim que tem uma certa hierarquia, que tem um cargo, né? Ah, ou é duque, ou é príncipe, ou é comandante, enfim. Eles são muito bonitos, inclusive. E geralmente não são assustadores, a não ser que o magista esteja querendo ali colocar o ego acima do espírito, aí sim ele vai assumir uma forma mais assustadora para colocar o magista no lugar. Mas assim, não são todos os daimons e demônios que são bonitos também. Tem a parte mais assustadora dentro do satanismo, que são os demônios aí que nos devoram pela nossa própria consciência, porque a gente permite. Então, eu já vi um pouco de tudo. Já vi coisa bonita, já vi coisa ruim, coisa, né? Enfim. Você comentou dessa hierarquia do inferno. Como que funciona a hierarquia? Tipo, quem que manda em quem ali pra ter uma ideia? Geralmente a gente, dentro da hierarquia satânica, a maioria dos satanistas cultuam Satã como sendo o rei, Lúcifer sendo o príncipe, o braço direito, o braço esquerdo de Satã, por causa da sua lealdade, então ele recebeu esse cargo ao lado de Satã. E aí a gente tem os outros, Beelzebul, Leviatã, Lilith também tem um cargo muito importante, apesar dela ser uma deusa demônio, não ser só demônio, né? Ela tem o seu lado deusa também. E esses comandantes, eles têm cada um o seu reino. Eles têm cada um o seu reino. E isso é bem interessante. Eles têm cada um a sua área de atuação. E aí a gente tem as cortes também, que eles vão descendo. É como uma grande pirâmide, digamos assim. Não é que um seja mais importante que o outro, mas tem que haver uma organização, né? Então aí tem, por exemplo, os demônios que trabalham no financeiro, que trabalham no jurídico. Paimon, por exemplo. Paimon tem os seus subjugados. Héligos é um deles. Aí tem o comandante Paimon, vai ter aquele que executa as ações daquele que está comandando, né? Héligos, por exemplo. E abaixo dele ainda tem os outros espíritos que vão fazer o serviço. Então, por causa deles serem espíritos que trabalham no astral, precisa ter alguém que faça esse intermédio, né? Entre a Terra e o plano astral. E são esses demônios mais inferiores. Ah, entendi. E como funciona um contrato? Tipo, você assina, como muitas vezes mostrar, tipo, o sangue e tudo mais, e é sempre cumprir esse contrato e se caso acontecer alguma coisa, tipo, por exemplo, a pessoa descumpriu o contrato tipo, da parte dela que ela tinha que pagar, ou já aconteceu alguma vez de um demônio quebrar o contrato da parte dele, tem alguma punição, alguma coisa assim?
Olha, depende do contrato e depende do daimon. Eu não vou falar pra você, é assim em todos os casos. Mas você pegou num ponto também que já aconteceu comigo, que foi a quebra de contrato. Porque, assim, quebra de contrato com espíritos é uma coisa muito séria. Só pelo fato de fazer o contrato, né, com o espírito, chamar o espírito, tirar ele do reinado dele. Falar, olha, eu preciso da sua ajuda, preciso que trabalhe nisso por mim. E eu te darei isso em troca. Se o Daimon vai lá e cumpre, e você não cumpre com a sua parte, ele vai se revoltar. Assim como nós seres humanos, né? Pô, eu fiz minha parte, como é que você não faz a sua? Então é a mesma coisa. E assim, depende muito, porque alguns eles vão ficar vampirizando você, vão ficar tirando tua energia vital, até você cumprir, até você acertar, até você chamar, se desculpar, falar, olha, me desculpa, vamos fazer as pazes, vamos ver como é que dá para resolver. Nem tudo dá para resolver. Mas a maioria das coisas dá, porque apesar deles terem esse lado assim que todo mundo, né, fala, nossa, é assustador, eles também conseguem ser compreensivos. Então, ao mesmo tempo que você está correndo um risco, você sabe que se você for sincero, você está seguro. Então, com sinceridade, tudo se resolve. Mas depende bastante do daimon. Ah, entendo. E uma questão que você falou de Lilith também. Muitos manuscritos não aparecem na Bíblia. E eu tenho essa curiosidade de saber como é a questão da Lilith, porque nunca é citada na Bíblia, pelo menos, né? Tipo, quem é ela, como que é a história. E outra que é uma pergunta, até uma dúvida pessoal minha, que eu nunca tive essa resposta. Quem é Judas no satanismo? Como que ele entra? Como que é a situação, vamos dizer assim, atual dele dentro da religião, do Sim. inferno? Então, eu gostaria de saber essa questão. Tá, então vamos lá. Primeiro por Lilith. Bom, Lilith, segundo os cristãos, é a primeira mulher de Adão, né? Mas isso não é verdade, porque ela nunca esteve no Éden e nunca foi mulher de Adão. Na verdade, ela foi a primeira mulher, sim, a surgir. O primeiro feitiço, a primeira magia foi ela quem fez. E Lilith é uma deusa demônio, como a gente sempre fala, porque ela tem a sua face mais doce, tem a sua face mais vampírica. Lilith é bem, assim, complexa de entender. Ela tem as suas origens aí na Suméria, na Babilônia, ela tem muita relação com outras deusas também, como Babylon, Ishtar, Astarote. Então ela tem bastante relação com outras deusas. E a origem dela, que a gente conhece dentro do satanismo, é que ela chegou na Terra junto com Lúcifer e com Satã, sendo o grande dragão vermelho. Tanto que é uma representação muito forte de Lilith sendo o dragão vermelho. E por causa disso, o vermelho representa o útero, representa a vida, representa o sangue, né? Lilith, ela é uma deusa que ela não trabalha com homens. Então, não adianta falar, homem pode fazer pacto com Lilith. Ela não aceita. Ela só aceita mulheres e no culto só mulheres também. E ela empodera essas mulheres. Lilith também tem um lado vampírico, que é esse lado justamente das nossas sombras. Então, ela nos ensina a trabalhar nossas sombras. Ela fala, olha, não fala, né? Mas você entendeu. Basicamente, ela fala assim, dá a nossa sombra e fala, agora é com você. O que você vai fazer? Você vai me deixar te engolir, né? Porque Lilith é a sombra. Então, vai me deixar te engolir ou você vai trabalhar com ela? E, geralmente, é ofertado, sim, sangue nos rituais dela. A outra pergunta era sobre Judas, né? Isso. Então, Judas, assim, ele representa o traidor. Como que ele vai entrar no satanismo? A gente pode relacionar Judas não no sentido dele ser um traidor com pessoas que não o merecem, mas sim no sentido como Caim, por exemplo. No sentido de saber que você pode se revoltar quando você vê que alguma coisa não está certa. Caim também foi alguém que se revelou e se rebelou contra a própria família, né, principalmente na história, por causa daquela história de Caim matou Abel, né, principalmente. Mas Judas, ele não tem assim um peso importante no satanismo, isso é mais alguma coisa cristã que colocaram, sabe? Mas se for pra gente relacionar, seria com esse lado mesmo, dele se revoltar e, se necessário, trair os outros para não trair a si mesmo, então que assim seja. Entendi. Chegou uma pergunta aqui. Se você já assistiu O Mundo Sombrio de Sabrina, já assistiu? Como que é a tua opinião sobre isso, tua visão que foi apresentada ali? Se puder falar pra gente. Olha, eu nunca assisti muito a fundo esse seriado. Eu acho que assisti uns 2 episódios só, na verdade. Devo ter visto alguma coisa. Se eu não me engano, ficou bem famosa uma oração pra Lilith. Eu não lembro se foi no Mundo Sombrio de Sabrina, acho que foi, né?
Produção, confirma aí. Já assistiu? Eu fiz a pergunta, eu assisti, por isso que eu perguntei, porque eles têm a ideia de que eles têm uma ideia inversa, né? Que lá neles é como se Lúcifer fosse o comum e o cristão fosse o diferente. Sim. E eles têm como a escola, do lado das meninas, é de Lilith, ou também de uma deusa da lua lá. Eles têm tipo umas orações, essas coisas, tipo, eles invocam, só que eles escutam um demônio feio mesmo. Entendi. Eles escutam um feio. Aham. Eles escutam um Lúcifer lá. É bem legal, porque tipo, como se o cristão fosse a Sim. diferença pra eles. Ah, entendi. Você tinha assistido, mas Aham. assim, Sim. é o que você falou ali, é uma ideia bem parecida mesmo. Aham. Eu acredito que esses seriados, eles têm muito, na verdade. Muitos deles têm uma base, assim, histórica, né? Ou filosófica, ou mesmo espiritualista. Então, muitas simbologias e muitos desses filmes e seriados são baseados realmente em coisas que existem, né? Que acontecem. Eu lembro, acho que foi no seriado Vis-a-Vis, uma vez que eu vi. Eu não lembro se foi esse, aquele que tem a. Ai, como é o nome dela? Ah, não vou me lembrar agora. Mas enfim, eu lembro de ter visto um quadro com o sigilo de Lúcifer invertido. Não era o sigilo de Lúcifer, né? Claramente, porque ele estava de outra forma, mas o ocultismo é isso, né? Você colocar as simbologias, tudo que é oculto, de certa forma, para aparecer. Então, Entendo. isso foi bem interessante. Uma coisa que sempre tem uma representação que eu acho que o povo fala muito é a questão da possessão demoníaca. Como que funciona essa questão da possessão para vocês, a visão de vocês sobre isso, e a questão do exorcismo? Porque sempre tá ali, é o padre contra o demônio, o padre expulsa o demônio, Sim. o bem ganha, todo mundo fica feliz no final. Sim. Mas como que é para vocês ver esse tipo de coisa no cinema? É muito, tipo, próximo da realidade ou passa muito da realidade? Olha, depende, tá? Vou ser bem sincera, depende. Porque, assim, dentro dos nossos cultos satânicos, isso não faz parte da realidade. O que faz parte da realidade é a gente entrar em transe. Então, quando o Daimon chega, a força dele vai nos embalando, a gente vai entrando em harmonia com ele, tem que estar com a mente relaxada para ele poder se expressar. Então, sim, pode acontecer dele escrever através do nosso corpo, dele falar através do nosso corpo, mas não que seja uma incorporação em si ou possessão, sabe? E sim o fato de você estar em transe na energia dele e sendo um canal para essas informações chegarem. Então, sim, isso acontece, isso é muito real, muito forte. Agora, a questão dos padres vem lá da época de Salomão, lá da época da Goétia Salomônica. E a Goétia Salomônica é um sistema de magia, né, que foi catalogado por Salomão. Inclusive, dizem que ele aprisionou os 72 demônios dentro de um vaso e usava o nome de Deus. Então, usava o nome do tetragramaton, inclusive o símbolo disso também, para evocar esses daimons e para trazê-los para dentro de um círculo, aprisioná-los dentro ali do círculo mágico, do sistema ali de magia e falar, ó, você está subjugado ao único e poderoso Deus. Então faça o que eu lhe mando, o que eu lhe ordeno. Então, por isso que surgiu essa história, né, dos padres exorcistas e dessa guerra entre demônio e igreja, né? Mas é mais por causa disso. Só que esses exorcismos, na verdade, são banimentos. E esses banimentos, eles acontecem por causa de espíritos perdidos e não por causa de demônios em si. Então, pode ser que um espírito tome o corpo de uma pessoa aí que esteja vulnerável espiritualmente e seja necessário tirar. Então, isso é um exorcismo. Entendo. E existe. Ah, tá. Eu imagino. E aproveitando um pouco disso, falou, como que é essa guerra entre anjos e demônios, essa guerra no plano espiritual que todo mundo fala? Se puder falar um pouquinho. E sobre essa questão dos espíritos, como que funciona a questão do mundo espiritual? Tipo, quando a pessoa morre ali, tipo, muitas séries, filmes e até mesmo na crença religiosa, existem muitas formas, tipo, de como que a pessoa vai para outro plano, né? Mas como que funciona essa questão? Tipo, a pessoa, ela é obrigada, tipo, por exemplo, a ir para um céu, para o inferno, ou ela pode escolher ficar na Terra? Como que funciona? Então, vamos começar pela parte dos anjos e demônios, né? Uhum. Olha, eu vou dizer dentro da minha vivência, tá? Da minha vivência. Até porque eu já participei de um ritual onde eu chamei Lúcifer e apareceu um anjo também, além dele. Além de Lúcifer ter aparecido no ritual, apareceu um anjo a mais. Eu fiquei, caramba, isso aqui tá rompendo todas as barreiras, porque antes eu acreditava que realmente, né, essa guerra aí, esse ódio entre anjos e demônios existia. Então eu falava, não, anjos e demônios não ficam juntos, jamais, tá louco? Da onde isso aí? Se odeiam. E aí, uma vez nesse ritual, eles vieram juntos. Veio Lúcifer para fazer um banimento na casa, porque tinha sido enviada magia
para minha casa e eu precisava desfazer. Então, nesse ritual apareceu esses 2 anjos e Lúcifer, né, sendo um anjo, que ele sempre se apresentou dessa forma, e esse outro que ficou guardando a porta, ficou igual um soldado na porta, assim, com uma armadura brilhante, eu lembro que era azul e dourada, e brilhava muito, e ele devia ter uns 3 metros, 4 metros de altura, assim, ficou na porta. E Lúcifer ficou para dentro me auxiliando. Então, foi ali aquele momento que eu percebi, realmente, será que eles estão um contra o outro? Até porque o Daimon, ele tem o seu anjo correspondente. Inclusive, existe a árvore da vida e a árvore da morte. A Clifote é a árvore da morte e a Sefirote é a árvore da vida. E cada uma daquelas esferas dentro da Cabala vai representar um anjo ou um demônio. E todos são necessários para a nossa evolução. Porque se a gente ficar só na sombra, imagina, nossa sombra se engole e nos engole também, né? E precisa da luz, querendo ou não, né? Da parte da vida para a gente conseguir sobreviver. Então, eu acredito particularmente que não existe essa guerra entre eles, sabe? Não se misturam, obviamente, né? Mas também não se odeiam. Quando é necessário, pode ser até que trabalhem juntos. E com relação a outra pergunta... A questão dos espíritos sobre eles terem obrigatoriedade de ir para um plano espiritual ou escolherem ficar aqui. Como que funciona esse rito de passagem, assim? Olha, eu vou dizer o que eu sei dentro da minha vivência, tá? Tem muitos espíritos que não sabem que morreram, muitos espíritos que não aceitam a própria morte, muitos espíritos que não tinham em vida nem condições de perceber o que era a morte. Então, eles ficam, sim, perdidos aqui na Terra. Ficam vagando, alguns ficam até mesmo fazendo as coisas que faziam em vida. Continuam trabalhando, continuam indo para suas casas e precisa de outros espíritos mais evoluídos para encaminhar. Então, sim, vai ser encaminhado depois da morte por espíritos mais evoluídos, por exemplo, Exu e Pombagira, que são responsáveis por esses encaminhamentos de alma, e vão fazer com que eles vão para um local de aprendizado. Então, um local onde eles possam se dar conta do que aconteceu, aceitar o que aconteceu. Muitos, às vezes, morrem assim de formas extremamente trágicas, né? E precisa dessa aceitação para passar para o próximo estágio de evolução. Então, assim, não é uma escolha, sabe? Não é escolher, eu vou para o céu, eu vou para o inferno. A pessoa que, após a morte, precisar passar por um estágio de aprendizado e evolução, vai para o lugar de merecimento. Então, vai, após a morte, passar o que é necessário para o espírito evoluir. Ah, entendi. Aproveitando um pouco, teve um momento que da entrevista que você deu uma pausa, falou que viu alguma coisa, Sim. não se sentiu tão bem. Se Sim. puder falar o que você sentiu e o que você viu, porque eu achei que seria interessante perguntar, estava esperando esse momento. Então... Não, do espírito ruim só tem você aqui, Vitor. Oxi! Então, quando eu olhei pro lado ali, eu vi a silhueta de um homem. Só que assim, não foi uma coisa ruim, não foi uma coisa negativa, sabe? Foi bem na hora que eu tava falando de Satã e Lúcifer, né? Eu acho que foi bem na hora que eu tava falando sobre a criação deles, alguma coisa do tipo. Criação da Terra. Isso. Aí eu vi nitidamente, assim, a silhueta de um homem na frente da parede. E eu não tava esperando, né? Então foi tipo assim, caramba. Não foi negativo, mas foi forte, uma presença forte. Você conseguiria descrever esse homem, tipo, pelo que você pôde notar dele, o que seria essa presença? Eu notei que ele era brilhante. Então, assim, era uma silhueta que brilhava. Parecia que era uma aura, assim, não diria nem branca, porque a luz parecia que era mais forte do que branca ainda. E ela meio que reluzia, assim, pros lados, sabe? E deu pra ver que ele era bem alto e magro. Eu não sei quem era, obviamente, e também não consegui escutar nada. Não foi nítido o rosto, nem nenhuma feição, né? Não foi nítido nada, a roupa, nada. Só a silhueta que eu vi mesmo. Foi bem rápido, inclusive. Só foi só olhar e voltar aqui. Ah, entendo. E eu acho que agora, uma pergunta que acho que todo mundo quer saber. Você, como satanista, já passou por alguma situação muito complicada? Por exemplo, alguém que seja tipo um cristão, vamos usar assim o termo raiz, aquele cristão raiz que olha pra você e fala, nossa, essa menina é endemoniada, é coisa do capeta. E como? Tá, Ah, sim. obrigada. Obrigada. Mais fácil. Tá. Continuando lá, essa questão, você já passou por algum momento assim que realmente foi difícil pra você, que foi muito aquele preconceito da pessoa quase querer te exorcizar no meio da rua? Nossa, nem me fale. Principalmente, ó,
Se minha mãe e minha família estiverem vendo esse podcast depois, quero deixar bem claro que amo todos e que sei o cuidado que todos tiveram e têm por mim. E o receio que eles também têm, né? Porque o que a gente não conhece, a gente tem medo, normal. Mas, ano retrasado, tentaram me internar. E queriam, por força, que eu fosse conversar com o padre, que eu fosse fazer sessão do psiquiatra, que eu fosse conversar com o psicólogo, porque eu estava ficando louca na visão deles. Então, eles me falavam, você está ficando louca, você tem que procurar ajuda, isso aí não é normal. Como é que você veio, foi ensinada de uma forma, foi criada na igreja, foi batizada na igreja, e hoje em dia você está aí seguindo esse caminho, está aí adorando o diabo, eles falavam. E realmente tentaram, uma vez tentaram, eu descobri que eles estavam tentando me prender no quarto, né, não chegaram a fazer, mas queriam me prender no quarto. E teve uma vez que chamaram uma pastora para ir lá em casa. E quando chamaram essa pastora para ir lá em casa, eu estava tomando banho. E aí foi ela e foi um grupo de mulheres para fazer oração lá em casa. E lá tava no meu quarto das minhas coisas de bruxaria, caldeirão, vela. Foi bem na época que eu tava com os contratos. Eu tava com um monte de contrato com o Daimon, um monte de acordo, serviço para cliente e tudo mais. Tava tudo lá, vela queimando, vela de 7 dias. Aí eu saí do banho, aquele grupo de mulheres lá na minha casa. Eu falei, eita, o que é isso aqui, né? Falei, oi, tudo bem? Oi, viemos fazer uma oração aqui pra vocês. E eu não sou o tipo de pessoa que nega, porque eu acredito que se a pessoa vem com boa intenção, independente da fé, da espiritualidade e religião dela, eu vou aceitar, né? Uma bênção, beleza. Ah, quando falam Deus te abençoe, eu penso no meu Deus que me abençoe, que o meu Deus também abençoe a pessoa, né? E aí, elas fizeram o círculo de oração, eu falei, tá bom, então vou deixar fazer. Eu fiz pra agradar a minha mãe, porque foi minha mãe, né, que tinha pedido. Então, aí fui ali pra dentro e começaram a orar e realmente eu senti uma egrégora muito forte ali. Só que era uma egrégora que não era a minha. Então eu tava me sentindo totalmente desconfortável. E eu lembro claramente de ter sentido Lúcifer parado na porta assim, de braço cruzado, encostado na porta assim, só olhando. Tipo, aquela expressão debochada que ele tem, que ele faz quando ele não tá gostando de alguma coisa. Ele faz aquela expressão debochada e fica tipo, que palhaçada é essa que tá acontecendo aqui? Aí, tanto que ela falou, ai, tem mais alguém aqui, não sei o quê, porque a pastora era médium também, né? Aí começaram as orações, eu comecei a passar mal. E aí colocou a mão na minha cabeça e aí eu me ajoelhei, já comecei a passar mal mesmo, passar mal, de chorar e, sabe, tontura, vontade de cair, eu me ajoelhei no chão. E eu lembro claramente de ter visto a face de Jesus. Não vou falar, não vou mentir. Eu realmente lembro de ter fechado o meu olho assim na hora que aconteceu e vi o rosto de Jesus nítido assim. E foi uma coisa que eu falei assim, isso não é pra mim. Porque eu nunca me identifiquei, não era pra mim. E aí depois, beleza, acabou a oração e delas começaram, xalala, não sei o que, aquelas orações que eles faziam outra língua, sabe? E aí foi isso. Daí elas depois acabaram jogando fora todos os meus artefatos de magia que eu tinha na época, né? Jogaram um caldeirão, jogaram vela, jogaram tudo. E eu deixei, porque eu estava num momento bem complicado, bem frágil da minha vida. Fiquei meio perdida, me revoltei com a minha própria fé, confesso. E é uma coisa que acontece, acho que com a maioria das pessoas, né? Às vezes a gente se revolta com a nossa fé por passar e não entender momentos difíceis. Mas se a tua fé, se o teu caminho ele for forte e ele for aquilo mesmo para você, independente do tempo, independente de tudo, você acaba voltando. E aí foi isso. Daí depois terminaram a oração, foram para casa, né? E eu senti aquele vazio. E eu lembro que eu sentei na minha cama e eu perguntei assim, Lúcifer, meu pai, por que que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Por que que tudo isso, todos aqueles acontecimentos que estavam rolando na minha vida na época, né? Por que que isso está acontecendo? Me dá uma resposta. E eu lembro que eu sentia ele, mas ele só ficava em silêncio. Era só silêncio. E depois que eu fui entendendo que aos poucos ele foi trabalhando em mim de novo, que ele foi me mostrando as coisas que estavam dentro de mim, como eu tinha permitido aquela situação, me dando empoderamento, me dando liberdade, me dando tirando as correntes que estavam me aprisionando na minha mente, porque a minha mente ela estava me acorrentando na época, né? Nossa, eu sou vítima dessa situação. Nossa, essa situação vai acabar comigo. Não, você pode fazer as coisas serem diferentes, pode mudar, né? Então foi isso que foi acontecendo. E aí que a minha vida começou a engrenar. Aí eu entrei pro terreiro que estou hoje em dia, conheci uma família de axé maravilhosa
E tô muito bem realizada. Mas eu sei que tudo isso aconteceu por causa daquele que me iniciou. Aquele dia, aquele sonho. Entendo. Teve um motivo ali. Teve um motivo, exatamente. Uma questão que eu queria saber. Você já foi ao inferno e em algum momento? E se foi, como que é? Porque eu imagino, tipo, cada pessoa tem uma ideia diferente, mas eu queria saber Sim. como seria o inferno ali. Então, teve uma vez numa consagração de ayahuasca que eu fui. E aí eu tive muitas e muitas. O chá xamânico. Exatamente. Daí, tipo, foi muito legal, porque foi dentro de uma oca indígena e com os indígenas tocando e música tradicional indígena mesmo. É aquela força maior, aquela energia, assim, que toma conta de você sai do corpo. E o chá é muito poderoso. A ayahuasca realmente ela faz muita diferença na nossa vida. Eu fui outra, consagrei 2 vezes até hoje e sou outra pessoa. Foi um divisor na minha vida. E assim, nessa consagração da ayahuasca, eu lembro de ter visto um castelo branco. Depois, no final de tudo aquilo que eu vi, dos meus pais, da minha família, tudo aquilo que eu precisava deixar morrer em mim, eu lembro de ter visto um castelo branco. Tinha uma escadaria branca, parecia um castelo japonês ou chinês, com uma escada gigante e muita árvore em volta. E eu lembro que aquelas árvores eram meio avermelhadas, meio rosa, assim. E eu subia aquela escadaria e quando eu subia, aquele castelo branco ele ia se tornando vermelho e preto. E torres iam se formando assim em volta, sabe? Parecia bem coisa de filme, mas era como se eu estivesse lá mesmo, igual eu tô conversando com você aqui agora, eu tenho certeza que eu estava lá. E aí aquele castelo foi se formando um castelo assim majestoso e parecia que ele era feito assim de tijolos vermelhos mesmo. E aí eu entrei, terminei de subir a escadaria, virei para um corredor à esquerda. Na direita, perdão. Virei na direita. E aí, quando eu virei na direita, eu lembro que eu encontrei uma mulher inteira de preto e ela parecia umas asas de morcego, assim, parecia que aquela asa continuava junto com o vestido dela, assim, parecia um véu nas costas dela. E cabelos negros. E eu acreditei que era Lilith. Porque o insight que eu tive na época foi que eu estava encontrando Lilith, né? Eu sabia que era ela, de certa forma, em forma humana. E aí ela não falou nada, só me deu as boas-vindas, falou que ia me levar até Lúcifer. E a gente entrou por uma porta gigantesca. E quando a gente entrou nessa porta, tinha um salão. E esse salão também era majestoso, assim, lustres, candelabros maiores, 2 vezes maiores que a parede, assim. E no meio tinha o trono de Lúcifer, onde ele estava sentado. Só que ele não se apresentou dessa vez loiro. Ele se apresentou moreno e de olhos escuros. Então, quando eu encontrei ele, assim, parecia que eu estava encontrando alguém de muito tempo, assim, na minha vida. E aí ele desceu do trono, veio me dar as boas-vindas também, me abraçou, falou que estava me esperando por muito tempo, que lá já tinha sido a minha casa e que sempre que eu precisasse voltar eu era bem-vinda. E me falou algumas coisas sobre a situação que eu estava passando no momento. Me senti muito acolhida porque os dois me abraçaram, então foi um momento muito familiar, assim. E depois ele me levou para fora do castelo. E lembro de ter visto, assim, alguns morros e o chão era todo vermelho, o céu também era vermelho e preto. E aquele, acredito que era o reinado dele, ou pelo menos uma parte, né? E tinha, assim, um pouco de fogo, tinha, assim, um pouco de lava, e ele me explicou que as pessoas, as almas, no caso, que vão lá para o inferno, elas vão pela própria consciência. Então, lá, ou é um lugar de aprisionamento ou de libertação. Tudo vai de acordo com a alma, né? De acordo com o que a alma busca, com o que a alma acredita, e se deixa, permite essas mudanças para o próprio bem do espírito ou não. Então, esse foi a única vez que eu fui pro reinado de lá. E foi bem marcante, porque foi a primeira vez, né? Ah, eu imagino. É aquela sensação totalmente diferente, né? Uma Uhum. vivência que raramente alguém consegue ter. Uhum. Uma coisa que eu gostaria de saber de você também, como que é a questão de relacionamento pra você? Porque eu imagino que, tipo, quando você se apresenta ali, muitas pessoas falam, eu sou cristão, eu sou judeu, tal, Sim. tal. Quando você chega e fala, eu sou uma satanista, como que é, tipo, a reação da pessoa? E como que é, tipo, entrar no relacionamento? Porque eu Sim. imagino que não deve ser fácil, né? Então, conta dessa sua vivência amorosa, assim. Então, olha, eu já tive bastante problemas no meu passado, principalmente porque eu namorava na época em que eu comecei a me descobrir na espiritualidade. Foi um relacionamento bem longo e
foi um relacionamento assim onde eu não esperava que a pessoa ia me virar as costas por causa de religião. E foi esse o motivo do término. A pessoa era cristã e acabou que não aceitou, né? Enfim, a gente terminou por causa dessa busca. E eu acredito também que não era para ser, porque assim como a pessoa tem o direito de ter a espiritualidade dela, eu também tenho a minha. A partir do momento que não é mais para ser os nossos caminhos juntos, então cada um que siga e siga em paz. Mas assim, quando eu me apresento para as pessoas e elas geralmente eu não falo, eu nunca falo. As pessoas que vêm e perguntam, porque é impressionante, sempre que eu conheço alguém novo, a pessoa entra no assunto de religião. Aí eu fico, nossa, o que é isso, né? Aí elas dão aquele estalão de olho, assim, e dão uma gaguejada no começo, sabe? Elas, entendi. Mas como é que é essa religião? Geralmente as pessoas, elas querem saber mais. Apesar de ser uma coisa, assim, que o nome assusta, as pessoas geralmente são curiosas. E, pelo menos nos meus relacionamentos, hoje em dia, eu não tenho mais problema, sabe? Quando eu me apresento, sempre são pessoas que são receptivas. Acho que hoje em dia as pessoas, elas estão ficando com a mente mais aberta, né? E, amorosamente, depois desses relacionamentos que eu tive aí no meu passado, que não aceitaram a religião, a própria espiritualidade começou a me trazer pessoas na minha vida que aceitariam a minha religião e que me aceitariam como eu sou. Então, eu sou muito grata. Hoje em dia tenho uma pessoa comigo que já está aí há 3 anos, entre indas e vindas, mas sempre aceitou e, inclusive, me apoiava, porque quando eu precisava comprar vela, precisava ir em tal lugar colocar alguma coisa, precisava ir em tal lugar fazer isso, fazer aquilo, ele estava junto, ele ia junto, apesar de não ser da mesma religião e nem pretender, acredito, entrar, ele sempre, né, companheirismo, acredito que num relacionamento isso é essencial, né, o apoio, o suporte, mesmo que a pessoa não concorde totalmente, né, então, assim, acho que depende muito do ambiente, né, que a gente está inserido. A partir do momento que a nossa mente, ela aceita quem nós somos e nós aceitamos quem nós somos, as pessoas ao nosso redor também. Então, hoje em dia, graças a Exu e graças a Lúcifer, não tenho mais problemas. Ah, que maravilha, então. Que continue assim, né? E Sim. outra questão é, como você disse, muitos médiums conseguem ver o espírito, conseguem saber que tem um espírito na casa. Mas essa questão da questão dos demônios, quando eles vão na casa de alguém, a pessoa consegue sentir, consegue ver, como que eles se apresentam para uma pessoa que não é médium, não é satanista e, tipo, não tem tanto foco com a religião, tipo, que pode sentir, mas acha que não tem nada ali na casa. Olha, muitos se apresentam mesmo. Muitos, eles, de diversas formas, vão tentar contato. Até porque todos nós temos todos os nossos guardiões. Então, a gente tem Exu, a gente tem Pombagira, temos Daimon Guardião, temos Anjo Guardião. Enfim, temos vários e vários seres que estão aí auxiliando a nossa caminhada. Mas, quando eles se apresentam, eles vão buscar uma forma. Geralmente, para as pessoas que não são médium, eles vão pegar, por exemplo, essa pessoa, ela não acredita muito em espiritualidade, mas é uma pessoa que acredita muito em lógica, em razão, em fatos. Então, pode ser que eles vão se aproximar através disso. Ou apresentando alguma coisa, a pessoa vai ver ali no celular, ou a pessoa vai conhecer alguém que é desse caminho e vai sentir ali no coração uma curiosidade. Ou a pessoa, enfim, de alguma forma vai chegar essa informação e a pessoa vai querer, vai sentir de ir atrás, sabe? Mas assim, todos nós, em maior ou menor grau, temos um certo nível de mediunidade. Então, mesmo que a pessoa não seja um médium desenvolvido, pode ser que tenha, sim, algum certo contato, sinta a presença dele ali durante a convivência, né, no dia a dia. Entendi. Então, E é isso. outra questão que eu queria falar com você, você falou da aparência de Lúcifer, falou de Jesus, mas assim, como que seria uma aparência de Lúcifer? Porque todo mundo coloca aquela aparência monstruosa, tipo, todos os filmes, tipo, Sim. pra dar medo. Mas como que seria uma aparência dele, assim? Você conseguiria descrever, mais ou menos? Então, às vezes que eu vi ele, fora essa vez moreno na consagração da ayahuasca, foi sempre loiro. E ele sempre é muito bonito. Convenhamos, muito lindo. Ele sempre apareceu, pelo menos pra mim, com a pele bem clara e realmente loiro, dos olhos azuis ou olhos verdes, estava sempre mudando o olho dele. Já vi ele com olhos vermelhos também uma vez, mas foi em ritual, acredito que por causa da energia, né, da necessidade, do objetivo do ritual, os olhos dele se tornaram vermelhos. Mas sempre se apresentou assim, e bem alto e musculoso. Não musculoso, digamos assim, né? Mas sabe, tipo, aquelas esculturas da Grécia?
Sim. Então, nesse nível mais ou menos. Ah, entendi. Com o shapezinho ali. Ficou cheio. Entendi. Exatamente. E, Muito parecido com a pintura? Parecido com a pintura, exatamente. Uhum. e dentro do satanismo existem, como você falou, muitas vertentes. Sim. Eu vi alguns satanistas já que fazem rituais assim que, tipo, a pessoa fica um pouco nervosa, tipo, é ali, tipo, cortar a cabeça da galinha, é o sangue e tudo mais. Sim. Como que você encara isso? Isso é realmente o satanismo, essa questão do ritual? Ou isso é uma aula, tipo, vamos dizer assim, entre aspas, mais radical? Como que funciona essa questão de ritual, assim? Olha, eu acredito que depende muito do satanista em si. Porque como o satanismo é uma vertente, uma religião muito livre, então você pode optar por fazer ou não sacrifícios. O sangue, o ato de cortar, é por causa da energia do sangue, da vitalidade do sangue. E da energia que estará representando ali, eu entrego em suas mãos uma vida para que você me ajude, para que você possa trabalhar por mim. Assim, não é necessário. Realmente, dentro do satanismo, não é necessário. A maioria dos satanistas diz que você não precisa e não deve prejudicar inocentes, animais e crianças. Ninguém que seja inocente, mas principalmente animais e crianças. Então, geralmente a gente não faz, tá? E geralmente não era para fazer. Mas como, né, é um caminho livre, cada um sabe o que faz, né? E o que oferenda, o que oferta para o espírito que está trabalhando. Entendo. E uma questão que eu queria também saber, questão espiritual, como que é encarada espíritos que tiveram passagens ruins na Terra, que fizeram coisas muito ruins, no plano espiritual? Tipo, todo mundo fala, a pessoa foi ruim, foi pro inferno, mas vão gostar, porque no inferno é que o lugar desse povo e tal. Aham. Como que é encarada essa questão do satanismo? Tipo, realmente é assim ou vocês são totalmente contra as ações muito ruins e agressivas que algumas pessoas têm? A gente acredita sempre na evolução do espírito. Então, acreditamos que após a morte, a pessoa ainda tem uma maneira de se libertar, de se salvar. Porque, digamos assim, se a pessoa ela fez algo ruim ou moralmente ruim, prejudicou alguém em vida, então ela ainda tem chance de se salvar, ela ainda tem chance de conseguir consertar essas coisas, consertar o que fez em vida. E isso se dá através do reconciliamento, da reconciliação com você mesmo. Porque a partir do momento que você está bem com você mesmo, que você está bem com o teu espírito, você não vai precisar fazer mal para outras pessoas. Não vai precisar prejudicar alguém. Você vai pegar essa energia e vai investir na tua vida. Em você crescer, em você evoluir como pessoa, em você evoluir mentalmente, ser alguém melhor. Então, a gente acredita que em vida ou em morte o espírito ainda tem e terá apoio de quaisquer outros espíritos mestres, né, que sejam responsáveis por essa evolução, por ajudar no aprendizado. Entendo. Mas isso se aplica para todos os espíritos ou, tipo, que nem ao longo da história tivemos pessoas muito ruins? Sim. Isso se aplica para todos eles ou, tipo, a pessoa que, por exemplo, fez, tipo, uma coisa muito ruim, por exemplo, um genocídio, ela poderia ter esse apoio ou não teria no plano espiritual? A gente acredita que também a pessoa paga pelo que faz. Então, esse apoio, muitas vezes, é através do próprio sofrimento do espírito. Porque a pessoa que ela planta uma coisa, ela não vai plantar uma coisa e colher outra. Então, esse aprendizado também pode vir através do sofrimento do espírito, para a pessoa pagar, entre aspas, o que fez, né? Para o espírito pagar o que fez, e aí sim se libertar. Mas a libertação também vem da morte. E aí que a gente entra nessa morte também, que faz parte. Entendi. Hoje, atualmente, como que é essa questão do satanismo global? Porque se pegar a religião cristã, é uma religião que está em muitos países, que tipo tem toda essa questão da igreja, toda essa organização. O satanismo, existe essa organização mundial, por exemplo, de satanistas que estão agindo ali? Porque, por exemplo, você não vê muita, vamos dizer assim, um on e um off. Por exemplo, Sim. você não vê o povo tipo no público, tipo uma igreja satanista, tudo mais. Sim. Mas no off, vamos dizer assim, entre aspas, pelas sombras ali, existe uma organização mundial? Como que é feita? Se puder explicar essa questão pra gente? Então, existe e principalmente ela é espiritual. Porque a gente consegue se conectar. Então, todos nós que seguimos esse caminho, de certa forma, a gente está conectado um ao outro. A gente identifica que todos somos irmãos. Então, dentro do satanismo, todos somos irmãos e todos temos um único pai, que é nosso pai Satã. E esse pai Satã, ele é uma energia que consegue unir a todos. É uma energia que nos une para que dentro dessa egrégora
nós tenhamos a força necessária, a independência, consigamos conquistar nossos objetivos, entender quem nós somos. Então, existem muitas organizações satanistas e a maioria delas realmente é bem oculta. Geralmente só chega aos olhos de quem precisa ter algum contato com essa organização ou aos olhos de quem precisa, né, conhecer. Mas existem sim, mas as reuniões principais são feitas lá no astral, lá do outro lado. Entendo. Mas e como que é feita essa reunião astral do outro lado? Tipo, vocês conseguem se conectar de forma astral, todo mundo? Como que é feita essa questão? Sim, geralmente, assim, todo mundo do mundo inteiro tem que ter um nível muito avançado para conseguir. Mas dentro de uma egrégora, a gente consegue sim se conectar um com o outro. Seja através de um ritual, geralmente é aberto um ritual, né, uma meditação, entra no estado de gnose. Gnose que a gente fala é o estado ali do vazio. Então, a nossa mente, ela se esvazia por completo para que possam vir as informações, para que sua mente seja guiada e para que ocorra essa projeção. Então, geralmente a gente tem o espírito também que nos ajuda nessa projeção. Mas existem muitos magos que, inclusive, conseguem ir para vários lugares em projeção astral. O corpo está ali, está com os olhos fechados, meditando, mas a alma está vagando, está passeando, está se encontrando com outros satanistas. Ah, entendo. Que legal, cara. Eu nunca imaginei que isso poderia ser Interessante, possível. né? Não, é muito legal. Sim. E você... Nossa, cara, chamada de vídeo... Não, tudo É igualzinho. chamada de vídeo espiritual. Desculpa, eu cancelo a chamada de vídeo, dá licença. E você já participou dessa reunião? Como que foi a tua experiência nisso? A minha experiência ela foi mais básica, mas foi com uma pessoa dentro de uma egrégora que hoje em dia eu faço parte. E a gente conseguiu se conectar num ritual com Lúcifer. Então, todos nós acendemos uma vela e colocamos nossos pedidos, fizemos as orações e mentalizamos que estávamos juntos, conseguindo nos conectar, aprender uns com os outros, porque esse é o objetivo do ritual, é crescer como pessoa, né? Crescer como alma também. E para mim foi um ritual muito esclarecedor, porque Lúcifer se apresentou, trouxe a tua luz ali, enfim, me banhou com aquela energia. E ao mesmo tempo as outras pessoas também tiveram experiências assim. Então depois a gente foi lá e conversou e falou: "Nossa, pra mim foi assim, assim, assim". Pra mim também ele se apresentou e foi um dia assim muito marcante, porque nunca tinha acontecido. Então foi aquele único dia que a gente conseguiu se conectar e todo mundo sentiu a presença. Entendo. E aproveitando um pouco esse tema polêmico, como que é a questão para vocês de fim do mundo? Porque os cristãos têm a ideia dele, que tipo, Jesus vai voltar, vai vencer o diabo, vai jogar no inferno, tudo mais, toda Sim. aquela questão. Como que para vocês é essa visão de fim do mundo? É parecida, é diferente? Olha, fim do mundo a gente acredita que a Terra um dia ela vai acabar pelo próprio egoísmo do homem. Mas a nossa alma ela é eterna. Então, por mais que o plano material um dia acabe, a nossa alma ela vai continuar evoluindo e vai com certeza ser mandada para outro plano onde possa continuar evoluindo, outro plano de aprendizado. A nossa alma a gente não sabe o que vai acontecer depois que a gente se for daqui, né? Mas acreditamos que a eternidade do espírito é algo que desde o início dos tempos ela sempre esteve presente e vai estar até o fim deles. Então a gente não acredita nesse negócio de volta de um Deus ou alguma coisa assim, sabe? A gente acredita que se a nossa vida aqui for acabar, algum dia a Terra explodiu, o Sol comeu a Terra e não sei o que, essas coisas, vai ser pelo próprio, né, egoísmo do homem, como eu falei, porque a gente não cuidou da nossa casa, né? Então é isso. Entendo. E, pessoal, a gente está chegando ao final do programa, mas eu fiz um pedido especial para Nathalie, para ela fazer um jogo de cartas aqui. Então, se ela puder fazer aqui agora pra gente, Sim, claro. Quem que vai jogar? pode ser eu mesmo. A gente faz o jogo Então, aqui. Ele só vai posicionar a câmera aqui para mostrar bem o jogo. eu vou fazer na mesa. Uhum. Colocar o microfone um pouquinho mais pro lado. Uhum. Veja. Você vai fazer com os dois baralhos? Faz só com um? Como que... Qual pergunta que vai ser? Eu acho que pode ser aquele básico de sempre, que vamos dizer, o básico entre aspas, que seria amor e trabalho, que acho que todo mundo Amor faz e aquela trabalho. pergunta. É. Ok. Ó, geralmente... Já tá aqui, será? Já, né? Pode ir explicando. Geralmente... Vai usar essa parte da mesa
lado de cá. Vamos trocar que você usa o lado de cá, que até parece mais na câmera. A Chica não vai trabalhar ali? Não, né? Uhum. Aqui, Tá. você fala. Obrigada. Continua lá. Uhum. Pelo amor de Deus. Não, isso faz, Aí pelo não amor dá, de Deus, né? pra nossa satanista. Esse cara foi muito bem. Spark. Amém, amém. Ó, geralmente esse daqui, eu tenho tanto carinho por esse baralho aqui. Esse foi consagrado por uma Maria Mulambo. E eu sou muito grata a ela. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo. Se E puder só explicar o que seria Maria Mulambo, porque acho que o pessoal não vai saber se... sim, claro. Maria Mulambo é uma entidade, uma pombagira, acho, mulher, que trabalha muito na nossa sombra também. Ela é uma moça que me ensinou muito sobre o valor de entender quem eu fui, o valor de quem eu sou e quem eu quero ser. E como nós que somos pessoas, temos capacidade, temos saúde e temos capacidade de aprender, a gente pode mudar a nossa vida. Então, se minha vida hoje em dia mudou, se minha vida melhorou, é porque foi ela que me colocou nesse caminho também. E foi ela que me iniciou no terreiro. Então, é uma entidade que eu tenho muito respeito. Vejo ela como uma grande mestra para mim. E esse baralho é o dela. Geralmente, nesse, a gente consulta sobre trabalho, sobre financeiro, consultamos sobre assuntos mais sérios, assuntos de justiça. A Dona Mulama não gosta muito de trabalhar no amor. A não ser quando seja para revelar alguma coisa. Aí ela gosta, aí ela fala. Aí nesse baralho é mais para isso. E esse baralho aqui é o da Dama da Noite, que é a minha moça. E esse daqui é mais para amor mesmo. Então, nesse daqui, geralmente se vê questões de espiritualidade, autoconhecimento e amor mesmo. Então, a gente vai ver sobre trabalho primeiro. Pode ser. Se quiser até mostrar os dois baralhos ali pra câmera certinho. Mostro. Se quieto aí, você quietinho. Aqui, né? Depois eu vou jogar do amor lá na casa. Fique quietinho e não Eu se meta. faço pra você. Ela Então, tá desempregada, então. Que tipo? Cadê meu Olha. salário? Cadê meu salário, Vitor? Que absurdo. então vamos ver sobre trabalho. Melhor você fazer uma pergunta específica. Deixa eu pensar aqui, eu não tinha uma pergunta específica. Como que vai ser o futuro daqui pra frente, nessa questão profissional? Na questão profissional. Uhum. Então, Saravá, Dona Mulambo, salve sua força, salve seu poder, minha rainha. Nesse momento eu venho pedindo que a senhora possa, através desse sagrado oráculo, nos responder, dar as tuas respostas para aqueles que precisam, direcionamentos, iluminação. E o Gabriel Cabral, né? Isso. Data de nascimento? 7/2/2000. 7/2/2000. Quer saber sobre o futuro profissional dele. Futuro no trabalho, o que reserva para ele, conselhos. Essa música eu acho que é dessa música, por sinal. Tá, ó. Saiu uma informação aqui que a gente vai precisar em particular tirar depois, tá? Eu não vou te cobrar por isso, mas é porque tá aparecendo magia aqui, enviado por uma mulher. Então, isso é uma coisa que nesse baralho, quando aparece, é coisa séria, tá? Então, assim, saíram essas cartas. Virtude e sabedoria, pessoa intermediária, magia e feitiço, casamento. O consulente pela porta da rua, vitória. Mais e riqueza, espiritualidade maior, confirmação. Passado amor perdido,
alegrias e comemorações, boas notícias e amigo fiel, aliado e aconselhante. Então, nessas cartas diz aqui para você, Gabriel, que você tem que investir muito no teu intelecto, tá? Porque você tem muitas coisas boas que podem ser usadas a teu favor e todas elas estão dentro de você. Essa é uma carta que representa muita estabilidade, a carta da virtude e sabedoria. Então, é uma carta assim que vai falar sobre negócios estáveis, sobre parcerias que vêm para ficar, sobre você entender o que você busca, o que você procura e quem você quer ser, para assim você poder ter resultado, poder tua vida fluir através deste triângulo, porque o triângulo representa a estabilidade, né? Essa parte aqui do feitiço da mulher que eu falei que a gente vai ter que ver depois, né? Então nem vou comentar aqui por estar em live, mas essas 3 cartas falam para você que você tem muito a oferecer com o caminho que você está seguindo, muito a oferecer para o mundo. E o mundo vai precisar disso tudo que ainda está aflorando dentro de você. Eu vejo que, às vezes, também você precisa se dar um voto mais de confiança, porque a vitória ela está nas suas mãos, basta você querer, basta você agarrá-la. E a carta da vitória é uma carta que fala muito sobre isso, sobre você acreditar no que você está seguindo, acreditar nos teus sonhos. E todas as portas que elas se fecham para uma vitória depois. Elas se fecham para algo melhor vir. Tudo que não é para o seu caminho é porque na sua vida só ia causar estrago. Então, o que vier para o seu caminho, aceite, abrace com gratidão e principalmente com muita vontade de mudar, vontade de melhorar, dedicação, porque aqui as portas para você elas só se fecham se você quiser, tá? Literalmente só se fecham se você quiser. A espiritualidade está do seu lado, então vem moedas e riqueza, vem muito dinheiro também com o que você vai estar seguindo, vai estar fazendo. E a carta da espiritualidade maior vem trazendo que você é uma pessoa muito bem acompanhada. Essa carta, ela representa uma pessoa que é muito bem guardada por guardiões, então você com certeza tem guardiões muito fortes ao seu lado. Perdão. Essas 3 cartas aqui, passado, amor perdido, alegrias e comemorações, realmente vem falando que tudo que você perdeu é porque não era pro seu caminho, tá? Tudo que saiu da sua vida tudo que saiu da sua vida é porque não era mais para estar e vai ser por um motivo melhor. Vai ser para alegrias e para comemorações. E provavelmente vai ter uma mulher que vai te ajudar muito nesse caminho, uma mulher aí que vai ser sua amiga ou que você já tem amizade. Enfim, que vai aí te ajudar nesse teu caminho, nessa tua jornada, tá bom? Então, a princípio, para você é isso sobre trabalho. Agora você vai querer ver sobre amor? Pode ser, se você quiser fazer um jogo. Você quer tomar um golinho de água antes? Quero, por favor. Obrigada. Nada. Olá, areia, dama da noite, salve sua força, salve seu poder, minha rainha. Você quer mais um pouquinho de água? Não, eu acho que elas não querem que eu jogue nesse hoje. Tá. É só aquele mesmo. Ok. Então, provavelmente, se você precisa saber alguma coisa sobre isso, Você em poderia outro momento. explicar pra gente o que aconteceu agora? Sim. Então, eles são muito presentes na nossa vida quando a gente escolhe seguir o caminho deles. E às vezes uma coisa simples, tipo eu não consegui falar. Que nem agora, não consegui falar com você, não consegui falar com as cartas. Peguei as cartas ali e senti que não deveria. Então a dona Mulamu respondeu, porque provavelmente uma coisa que você precisava saber hoje, nesse momento. E aqui tem alguma coisa que, ou aqui na live, não é pra você saber, talvez porque vai pegar a energia de outra pessoa, talvez porque é alguma informação que você tem que saber ali no off mesmo, que é só pra você ouvir, entende? Então, várias questões. Eu não sei o que é, porque nem sempre eles falam, mas quando alguma coisa acontece que eu não consigo fazer a leitura das cartas, é porque não é pro consulente saber.
tá? Naquele momento. Então, aí a gente tenta, abre as cartas outro dia e aí as coisas fluem. Mas é porque não era para abrir nesse. Algum Entendo. motivo Teve tinha. essa interferência desse motivo. Sim, Entendi. exatamente. Quando você tá mexendo com essas coisas, tem dessa mesmo. Acontece. Uhum, entendo. E, assim, eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome da Voz, e agradecer em nome de todos que estavam assistindo, você ter vindo aqui, achar um espaço na sua agenda, porque é difícil, né? Eu imagino. Sim, Então, obrigado por estar aqui, contar pra gente, fazer o jogo de cartas, o pessoal ver como funciona, e especialmente contar a sua trajetória, explicar mais a sua religião e mostrar que o satanismo não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo acha que fala o satanista, todo mundo já fica, sim, meu Deus, é o demônio. Então, sim. obrigado por ter vindo hoje. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você novamente. E agradeço pela entrevista também, pelo convite. Agradeço as pessoas que assistiram, pela produção também. E foi um prazer. Espero que tenhamos mais oportunidades. E fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei. Então, boa noite a todos. Agradeço também quem estava assistindo. E espero que todos tenham um ótimo final de semana e uma ótima noite. Obrigado a todos e até o próximo programa.